A gloriosa paz do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. O Senhor nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda no livro de João, capítulo 14, o versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje eu vou falar sobre chamada à salvação. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, compartilhe, ajude na propagação do reino de Deus. Porque o Senhor ordenou foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco, nossas amigas colaboradoras também, o pastor Tony de Souza, do Minuto da Unicidade. Quero recomendar o livro do pastor Jesus, a maior revelação da Bíblia, o único e verdadeiro Deus. E indicar para vocês se inscreverem também no canal do pastor Tony de Souza. Eu vou estar deixando aqui na descrição o contato, caso queiram adquirir o livro do pastor. Eu super recomendo. E ele está com lançamento novo também, um pré-lançamento, que já está fazendo as pré-vendas do livro, um preço de custo, só mesmo para dar continuidade a essa obra maravilhosa que é levar o nome de Jesus a toda criatura. Ore comigo nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que salve a nossa família. Hoje o tema é chamada à salvação. Senhor Jesus querido, todo-poderoso, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Pai amado, nesse momento estou intercedendo em favor da vida de cada um que está comigo assistindo esse áudio. Eu estou pedindo ao Senhor, meu Deus, que unge nesse momento cada família, cada irmão, cada irmã. Que o Senhor venha abrir o entendimento de todos para a palavra. Que o Senhor venha completar e ministrar essa mensagem maravilhosa no coração de cada um. E também, meu Deus, eu entrego em tuas mãos a causa de todos os irmãos e irmãs que estão orando comigo. Abençoa a vida do irmão Marcos, que está intercedendo por esse canal. Abençoa a vida da Daniela, meu Deus, que está passando por muita luta e muita aflição. Traz saúde para a dona Beta, meu Deus. Abençoa a Lucilene. Abençoa, Senhor, cada um que está orando comigo nesse momento. Que o Senhor venha tomar a causa deles em suas mãos. Trazer libertação, trazer cura, trazer solução. Eu louvo o teu nome e oro em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 17. A palavra do Senhor, ela vai falar conosco assim: Jesus é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E onde quer que o Espírito com letra maiúscula esteja, ali há liberdade. Jesus é o Espírito. Então a palavra está dizendo assim: o Senhor, com letra maiúscula, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, é o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Então Jesus, ele é o Espírito Santo. Vamos entender isso. Complementando, aqui no livro de Efésios, o capítulo 4, o versículo 30. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, para mim e para você: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então aqui está dizendo para nós que Jesus, ele é o Espírito Santo, que Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, está bem claro aqui. Nós temos que entender que
É a revelação profética do nome de Jesus é que trouxe essa palavra maravilhosa para nós. Está muito bem explicado nas Escrituras que Jesus é o Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus é que atua em nós. Então, nós vamos aqui para Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, o versículo 27. Ezequiel. E o Senhor vai nos dizer assim: eis que depositarei o meu espírito, com letra maiúscula, no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Então, aqui no livro de Ezequiel, o próprio Deus está dizendo assim: depositarei o meu espírito, com letra maiúscula, no interior de cada pessoa. Deus estava dizendo que o Espírito Santo é dele, é ele. O Espírito do próprio Deus é que seria depositado dentro das pessoas. Toda a palavra Espírito que está com letra maiúscula na Bíblia está se referindo ao Espírito Santo. E aqui nós lemos, Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. É o próprio Deus é que vem habitar em nós, frações do seu Espírito em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós voltamos aqui para o livro de João, para nós entendermos que Jesus, ele é o Pai. Vou fazer um resumo pequeno para dar um entendimento, pelo menos uma luz inicial para os amados, que nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Jesus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Se nós fizermos um estudo aprofundado no grego, no hebraico, nós vamos entender melhor a maneira com que a Bíblia foi escrita e a maneira de se expressar bíblica. Porque na Bíblia, irmãos, nós sabemos, é um livro espiritual. Nada aqui é a aparência. Então nós precisamos ter luz de Deus para entender isso. Quantos teólogos, pessoas altamente estudadas e capacitados, não conseguiram entender essa revelação bíblica? Porque isso aqui não é dado por mão de homem, isso aqui não é dado por estudos humanos, isso aqui é dado pelo Espírito de Deus habitando na pessoa. Por isso que eu orei com vocês e pedi ao Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade nós sabemos que é Jesus Cristo, que é o único caminho que nos conduz à verdade, porque o caminho que leva a Deus é somente o próprio Deus. O caminho que leva a Jesus é somente o próprio Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele nos foi revelado no Novo Testamento. Então, nós estamos aqui detalhando o Deus vivo, todo-poderoso, que se revelou a nós através de ministérios, através de manifestações. Nós não podemos interpretar a Bíblia como uma coisa literal. A Bíblia é um livro espiritual. Certas passagens vão ser sim literal. Mas a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Sem a luz do Espírito de Deus, é impossível compreender as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vamos aqui para o livro de João, o capítulo 10, o versículos 28 ao 30. Eu gosto muito dessa passagem. Eu aprendi essa passagem, eu tinha 14 anos. E eu entendi, e nunca mais eu esqueci. Que nós podemos ouvir as pessoas falando: ai, Deus é dois, Deus é três. Eu entendi que a minha mente de criança, o que Deus estava falando aqui. Então, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar cada um que está ouvindo esse vídeo para entender isso aqui, que é uma verdade muito simples que está na Escritura. João capítulo 10, o versículo 28.
Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Quando ele diz aqui, meu Pai, ele não está se referindo a um ser separado que está lá no céu. Ele está referindo à sua natureza divina, quando nos céus, como Criador de todas as coisas, até aquele momento que não havia ainda sido manifestado o nome de Jesus e a presença do Senhor nesta terra. Ele estava no céu ali como Pai. Então aqui ele estava se revelando aos discípulos como Pai. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, ele é onipresente. Então, quando nos céus, quando o Criador, quando ali no seu trono de glória, observando e governando e cuidando de todas as coisas, ele é o Pai. Mas quando ele veio aqui à terra, se fez homem, se fez carne, se fez pequeno, para ser visto por nós, com toda a sua glória, ele se fez filho. Porque ele nasceu do ventre de uma mulher. E aquele que nasce do ventre é filho. Se ele é filho do homem, ele é também filho de Deus. Então, este é o motivo que o Senhor se referia assim, à sua divindade, para que as pessoas entendessem as manifestações. O Senhor ele fez um detalhamento. O Senhor ele explicou de maneira mais simples possível para o ser humano entender. Aleluia. Continuando, o 30. Esse versículo, irmãos, clareou a minha visão de uma maneira que eu nunca tive dúvidas. Olha só, João 10, 30. Eu e o Pai somos Ele falou, meu Pai as deu, ninguém arranca das mãos do meu Pai. Aí em seguida ele falou assim, eu e o Pai somos um. Nós não podemos pegar um versículo isolado e querer explicar as escrituras com ele, porque as escrituras elas são muito amplas. O Senhor Jesus ele falou tudo muito detalhado. Então ele sempre fazia uma exegese da situação todinha ali, do ponto espiritual, para depois então ele fechar com a conclusão daquilo que ele queria falar desde o princípio. Então eu não posso pegar o 29 aqui e falar, mas ele falou que o Pai deu para ele, que ele não é... Que ninguém toma da mão do Pai dele como se fosse um outro ser diferente. Mas no 29 ele diz assim, eu e o Pai somos um. Vamos analisar isso aqui. Eu tenho pai, você tem pai. Você pode dizer assim, eu e o Pai somos um. Do ponto de vista físico, do ponto de vista do português, nós podemos dizer isso? De maneira nenhuma. Eu e o meu Pai, nós somos um? De modo nenhum. Eu e meu Pai, nós somos dois? Não é verdade? Então, se ele estivesse dizendo assim, que tem um outro, Deus é outro, e eu sou Jesus aqui, Deus é o outro lá no céu, aí ele tinha que dizer, eu e o Pai somos dois. Que as pessoas gostam de explicar assim, mas é um na mesma obra. Ué, se eu estiver fazendo a mesma obra com meu Pai, eu não vou ser um com meu Pai. Eu e meu Pai, nós somos dois, do mesmo jeito. Nós somos dois, estamos fazendo a mesma obra. Então, a obra é um. Agora, eu e o Pai somos dois, não? Então, irmãos, o Senhor ele está explicando aqui claramente. Eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo assim, como eu expliquei anteriormente, que ele é o Pai. E os discípulos e os judeus, eles entenderam isso muito bem, porque eles disseram assim, olha, e por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejar. Mas Jesus os interpelou. Eu tenho vos revelado muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual dessas obras querei lapidar-me, apedrejar-me? E os judeus responderam assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim pela blasfêmia, e porque, sendo tu simples homem, te fazes passar por Deus. Irmãos, os judeus, que eles eram totalmente contrários a Jesus Cristo, que tinham um coração fechado, que não queria Jesus, eles não quiseram entender o que João falou aqui em João 1:1.
era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é que se fez carne, a palavra viva, criadora de todas as coisas, é que se fez carne. Então, quando ele disse aqui, ele explicou tudo sobre a obra do Pai. Ele estava dizendo assim, a obra criadora do Pai, a obra do Filho agora. E eu e o Pai somos um. Então, na hora que os judeus eles ouviram isso, eles pegaram pedra querendo matar Jesus. Por quê? Eles explicaram aqui. Tu, sendo homem, fazes Deus a ti mesmo. Então, eles estavam dizendo assim, os judeus estavam dizendo assim, peraí, você está falando para nós que você, homem, é o Todo-Poderoso? Você está dizendo para nós que você que criou todas as coisas, que você é o verbo, que você é a palavra viva lá do Gênesis? Mas não é não, nós vamos te apedrejar e vamos te matar agora. Vocês entenderam? Foi isso que os judeus entenderam perfeitamente. Que Jesus estava se revelando que ele é o Pai. É isso que está dizendo essas escrituras para nós aqui, irmãos, muito claro. Que o Espírito Santo de Deus abra o vosso entendimento e ministre essa mensagem completa nos vossos corações, porque é muito claro. Os judeus falaram, peraí, você sendo simples homem te fazes passar por Deus. Deus se revelou muito claramente e eles entenderam. Então, que nós possamos entender isso também no dia de hoje, que toda a terra possa entender que o nome de Deus é que foi revelado como Jesus Cristo. Deus se revelou em Cristo Jesus, vindo à terra como homem. É isso que essa escritura está dizendo. Grava isso, João 10, do 28 ao 30. Meus amados, e o Senhor Jesus, ele vem buscar a sua noiva. E ele não quer deixar ninguém para trás. Ninguém. Então, ele quer, irmãos, que nós possamos nascer da água e do Espírito. Lavar-nos no nome e no sangue de Jesus. Para que nós possamos entrar no reino de Deus. Aqui no livro de João ainda, o capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim. Jesus respondeu-lhes, declarando, em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E novamente, quando chega aqui no 5, ele diz assim, ratificando, arrasou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Então, por isso que eu trouxe essa mensagem para vocês hoje, chamada à salvação. Nós precisamos nos arrepender dos pecados, nos lavar no sangue de Jesus, entender a manifestação do Senhor aqui na terra. O Todo-Poderoso veio aqui, gente. O Todo-Poderoso se manifestou em carne e osso para que nós pudéssemos ser salvos, porque um dia ele vai retornar novamente a essa terra em espírito, e ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, a igreja santa, a igreja salva. A igreja de Jesus, irmãos, ela não tem placa. A igreja de Jesus, ela é formada de famílias. E aqui nós temos a nossa família, Missão Tabernáculo da Promessa, que é uma fraçãozinha da família de Deus. A família de Deus, ela é formada de várias famílias espalhadas por toda a terra. E eu estou convidando você para fazer parte da nossa família, Missão Tabernáculo da Promessa, da família de Deus, para que nós todos possamos, sim, ter unidade em Cristo Jesus, para que quando ele descer essa terra aqui para arrebatar os seus irmãos, Deus ele não quer deixar ninguém aqui. Que a minha família suba, que a sua família suba, que toda a nossa família, que todos nós possamos ser alcançados por essa graça maravilhosa, para que nós possamos morar com o Senhor Jesus na glória. O que ele diz aqui em Apocalipse, o capítulo 3, o versículo 11, passagem maravilhosa, versículo que eu aprendi também de infância, que eu nunca esqueci. E
que eu gosto demais desse versículo. Apocalipse 3:11. O Senhor Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. É o próprio Jesus falando para compreendermos o que o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, está revelando às igrejas. Ao que vencer, de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. E outra vez o Senhor diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele prometeu, cedo venho, ele disse, cedo venho, ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, ele quer nos arrebatar para si, ele quer nos resgatar. Toda a nossa família pertence a Cristo, porque ele já pagou um preço muito alto, ele deu sua vida, seu sangue. Foi com muito sofrimento e dor naquela cruz, irmãos. Foi horas de sofrimento. Imagina pregos enormes cravados na mão, transpassando a carne, transpassando nervos, o sangue pingando, escorrendo. A pessoa ficar suspensa numa cruz, preso pela sua própria carne. Aqui, ó. Ele ficou preso na carne, prego e madeira. Imagina isso, irmãos. Imagina isso. Ele passou por tudo isso, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele foi ofendido. Ele sofreu todos os tipos de violência psicológica, então, como eles queriam apedrejar, como eles levavam palavras maldosas, tentando fazer ele tropeçar na lei, para ver se ele tinha sabedoria de explicar a lei. Foi muita violência que fizeram contra o Todo-Poderoso, irmãos. Foi o Todo-Poderoso que veio aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1. É muito claro que o nome de Jesus é que está acima de todos os nomes, porque ele engloba tudo isso, as manifestações maravilhosas do poder de Deus na nossa vida, na existência, na humanidade, neste mundo. Então que nós possamos entender isso, porque ele vem buscar a igreja e ele não vai deixar a sua família ficar e nem a minha. Nós vamos subir com o Senhor para a glória. Aleluia. Quero mostrar para os amados aqui o livro do pastor Tony de Souza. Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Eu recomendo para os amados, livro maravilhoso sobre o nome de Jesus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, ele é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Eu sou o Senhor, o Rei de Israel, o teu Redentor. Não temas, não te apavores, eu sou contigo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluias. Eu canto para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus ministre essa mensagem completa no coração de cada irmão e cada irmã. Vamos orar encerrando. Senhor Jesus, eu louvo e glorifico o teu nome, meu Deus, pela tua palavra maravilhosa, pela revelação do teu nome, por nos dar esse entendimento, meu Deus. E pedimos ao Senhor que nos perdoe, porque muitas vezes nós buscamos, meu Deus, com os homens, em vez de buscarmos na fonte que é a tua palavra. Que nenhum de nós possa, Senhor, pegar mais doutrinas misturadas, mas que nós possamos entender pelo próprio Espírito de Deus a maior revelação da Bíblia, que é o nome de Jesus. Eu louvo e glorifico o teu nome, Pai. E peço, Senhor, também que toma nas tuas mãos a causa de cada irmão e cada irmã que deixou seu pedido de oração, cada um que deixou seu comentário, sua abençoa,
e que o Senhor move, meu Deus, as iniquidades e tudo que não provém do Senhor, da vida de cada um. E que o Senhor venha retirar dos lares, das famílias, meu Deus, aquilo que os impediu até aqui de entender a maior revelação da Bíblia e de correr para Ti. Que a graça e a salvação e a paz do Senhor, meu Deus, venha encher todos os lares nesse momento. Que o Senhor venha trazer libertação. E quem ouvir essa mensagem até o fim, receba uma vitória da mão do Senhor. Que seja limpo, que seja transformado, que seja liberto. E que o Senhor venha advogar a causa de cada um, segundo a tua bondade e a tua misericórdia. E que se cumpra segundo a vontade do Senhor, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Não se esqueça de compartilhar, de deixar seu comentário, de contribuir com a obra missionária. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. E se você se sentir movido pela mão de Deus, contribua, porque é necessário adquirir os equipamentos para que essa mensagem possa chegar a toda criatura, conforme ordena o Senhor Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Graça e paz.